E o Flamengo, hein? Mengão venceu o Cruzeiro por 1-0, mais de 50 mil torcedores no Maracanã e ainda não conseguiu recuperar aquela liderança que ele tinha antes. São Paulo está na frente. Veja os lances. E o Flamengo tratou de fazer o dever de casa diante do time misto do Cruzeiro. Criou boas chances com Vitinho, Henrique Dourado e Everton Ribeiro. O gol parecia questão de tempo e veio mesmo aos 22 minutos pelo bico da chuteira de Dourado. Depois do intervalo, os mineiros voltaram mais fortes e chegaram bem perto do empate. O goleiro Diego Alves salvou o Flamengo. A bola de Arrascaeta parou em cima da linha. Essa defesa do Diego Alves arrepiou todo mundo que estava no Maracanã. A Arrascaeta cabeceou para baixo, quase, mas o Mengão ganhou 3 pontinhos. Bom dia, Gerson Canhotinha. Muito bom dia, garotinho, bom dia, queridos amigos. Ganhou um pontinho, ganhou 3 pontinhos, tá um pontinho do líder, mas tá ali no contexto todo. A bola não entrou. Nós gostaríamos, né? Não, a gente tá torcendo pro Mengão, né? Ah, é? É. Então não gostaríamos. Agora, ela não entrou, não adianta discutir. A galera tá toda aí, ó. A galera vai, não adianta. Agora, ô Mengão, vamos diminuir um pouco o preço. Tá muito salgado. Tá todo mundo. Tá todo mundo. Agora, o time do Flamengo, vamos parar aí. Precisava desse Pires importar. Jogador como o Pires tem miseravelmente 4 para fazer a função que ele faz, igualzinho a ele. Mas, de repente, a exigência é falar espanhol. Aí o Coelho já estava suspenso, aí entra o Pires, que é paraguaio. A verdade é a seguinte, o Flamengo não jogou tão bem, mostrou os mesmos defeitos, não chutava a gol e estava deixando a torcida nervosa, Fernanda Maia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos. É exatamente isso. Lembrando que o time do Cruzeiro não estava com sua força total. Quando o Thiago Neves entrou, Arrascaeta também... Mas estava todo mundo no banco, ninguém teve folga, não. Ninguém teve folga. O negócio ficou meio esquisito aí pro Flamengo. Eu gosto muito desse time do Cruzeiro, não esse, o time titular. Eu acho que é um dos times que mais bonitos jogam hoje no Brasil. Olha como é que a gente vai falar isso, né? Mas é o nível que a gente tem. Os outros que estão lá em cima jogam uma partida para segurar resultado, enfim, e vão ganhando no 1-0, se arrastando e ficam líder. Agora, o Flamengo também tem um futebol bonito, mas está meio confuso esse meio-campo do Flamengo. Eu também concordo com o Gerson. Será que importar esses jogadores o tempo inteiro é sempre a melhor opção? E o que é mais estranho nessa situação toda? Isso era um jogo de Campeonato Brasileiro, 55 mil pessoas. E no último jogo da Libertadores não tinham nem 50. Vai explicar o pessoal aí da gestão do Flamengo? O Flamengo é massa. Tem que ter ingresso barato, pelo menos um pedacinho para a galera poder curtir o Mengão. E ontem o preço era menos salgado, 60, 30, meia, e por isso 55 mil estavam lá dentro. Agora, o que a galera não entendeu é que quando foi sacado o Henrique Dourado, que foi aplaudido pela galera, a torcida aplaudiu o Henrique Dourado, depois de 2 meses sem jogar e tal, e o Lincoln estava no banco. Mas aí o Barbieri preferiu colocar o Pará. Aí o Rodinei foi deslocado para o miolo. Todo mundo ficou assim. Mas por quê? O Lincoln não tem chance? O Ronaldo já não tem chance há muito tempo. O meio-campo ali, o cabeça de área, que brilhou. E o Gerson pediu por ele, hein, Canhota? É verdade, mas vai entender isso, cara. Você tira um centroavante, com um centroavante, eu não tenho nada com isso, hein? Com um centroavante no banco, melhor do que esse que saiu. Estou discutindo tecnicamente. Aí você prefere botar um lateral e botar o outro lateral na ponta. É uma miscelânea danada. E Pikachu não é para qualquer um, não. Não é? Rodinei não é Pikachu, Fernanda. Não, e na minha humilde opinião, hoje o Flamengo, eu fico sem entender porque traz tanto volante, traz tanto meia, traz tanto atacante e esquece das laterais, que hoje, na minha opinião, é os espaços mais fracos desse time do Flamengo. Traz lateral, traz mais lateral. Se vai importar, então importe lateral. Aí, não satisfeito em não ter os melhores laterais, você ainda vai ficar improvisando o lateral no meio de
campo? Não consigo entender. Agora, quarta-feira é contra o Grêmio no Maracanã, 9h45 da noite. Tá lembrado que aquele jogo lá em Porto Alegre foi 1-1? Teve um sabor até de vitória para o Flamengo, gol no final e tal. O Grêmio agora vem com força total, Flamengo com força total. Esse é o aí, jogo. Canhota? Esse é o jogo. Esse é o jogo e, de repente, aí é o jogo de final de ano. Né? Nós já estamos para lá, para o final. Esse é um jogão e vai lotar qualquer estádio. Bota em qualquer estado do Brasil. Agora, voltando aqui. Quê? Voltando a fita. Aham. Vai entender esses treinadores. É brincadeira. E você vai explicar o quê? Para quem? Quando você faz essa modificação de tirar um centroavante e botar um lateral. Se ainda fosse lateral, o Nilton Santos, a gente admitiria. Mas não é. Não tem mais. E ainda assim a torcida do Flamengo, veja bem, quando ela vendeu 43 mil antecipadamente para o jogo de ontem, o Flamengo não tem um grande ídolo, não tem um ídolo que você compra ingresso como comprava antigamente para ver o Galinho, para ver o Zico jogar, para ver o Adílio jogar. É diferente. Hoje não tem isso, Fernando. Quase nenhum clube do Brasil tem, porque quando a gente começa a fabricar um ídolo, ele mete o pé para a Europa. Aí os meninos só conseguem vê-los no videogame. Ficam jogando videogame, vendo os ídolos dele ou na televisão, né? Só assim. Porque em campo, no Brasil, não consigo te apontar um. Esse futebol de hoje, que o Zé Carlos está falando, esse futebol de hoje, com esse futebol que ele colocou do Zico aí o tempo, hoje tinha que cobrar R$1.000 a entrada. À vista. Isso a metade. Metade, meia entrada. Meia entrada. Olha, o saudoso Luiz Mendes, o da palavra fácil, dizia sempre: há coisas que só acontece o Botafogo. Ai, meu Deus. O Botafogo enfrentou o Paraná ontem pela manhã e deixou a vitória escapar no último minuto. Confira os gols. O Botafogo foi o melhor no primeiro tempo, sabendo aproveitar os espaços da zaga adversária. O alvinegro teve pelo menos 2 chances claras de gol, mas o jogo ficou quente após Matheus Fernandes e Silvinho irem para o chão. Michael Suel empurrou o botafoguense e a confusão começou. Resultado, um cartão vermelho para cada lado. A rede só vai balançar no segundo tempo. René derrubou Luiz Fernando e o juiz deu pênalti. Rodrigo Lindoso foi para a cobrança e marcou. Com 6 minutos de acréscimos, o Botafogo estava preparado para agarrar os 3 pontos, mas no último lance, Alex Santana garantiu o empate. Botafogo 1, Paraná também 1. No domingo, o Fogão recebe o Atlético Mineiro no Nilton Santos às 4h da tarde. Quando deu 6 minutos de descontos, aí esse chute do Alex Santana, se não desvia, o Saulo pegava. É ou não é, Gerson? É verdade, mas eu estava falando, eu fiz esse jogo com o Odilon. Eu estava falando os 7 minutos, 10 minutos finais. Eu estava falando esses 2 de meio do campo, número 8, e esse que fez o gol, número 5. Chegando na entrada da meia-lua da grande área ali, batendo pro gol. Ficaram 4 vezes. Uma bateu num cara e entrou. Por que essa porcaria desse time do Botafogo? Do Botafogo. Tá, eu sei, pode falar. Por que faltando 2 minutos não segurou a porcaria da bola? Não furou a porcaria da bola. Não tem capacidade de ficar 1 minuto tocando a bola e segurando o jogo? Pelo amor de Deus. Já não é a primeira vez. E eu estava fazendo o jogo. Eu dei bico lá na mesa que o diretor me chamou a atenção. Já está fazendo muito barulho, está saindo. Que saia, porra! Agora não pode tomar esse gol no final. Aí deu a saída, acabou o jogo. E a cara da gente, como é que fica? Nós, botafoguenses, como é que ficamos? Fala pra mim. Para com isso. Para com isso. Fernanda, e quando o Michael Suel empurrou o Matheus Fernandes ali, aquela bulha no finalzinho, deu para explicar como é que surgiu tudo aquilo? Doeu meu coração, Michael Suel, tá? Porque, olha, você faz parte, né, do nosso coração. Mas, enfim, tirando o Michael Suel, foi o Silvinho. Não faz mais nada. Então não faz também, Michael Suel. Vai pra lá. Vai empurrar o Matheus Fernandes assim? Isso aí. Foi o Silvinho que... O Matheus foi na entrada da bola, o Silvinho tentou pisar nele, empurrar o jogador do Paraná, e ele tentou calçar com os pés o Silvinho para o Silvinho cair.
Conclusão dos fatos. Começou uma confusão generalizada e o árbitro perdidinho expulsou o Matheus, expulsou um outro jogador do Paraná que não foi o Silvinho. Dava para expulsar uns 3, 4 jogadores nessa confusão. Ele perdeu o controle. Quando ele deu 6 minutos de acréscimo, aí eu biquei a cadeira lá em casa. Então, biquei a cadeira, minha filha falou, que isso, mãe? Eu falei, isso é Botafogo, filha, acostuma. O Vasco enfrentou o time reserva do Palmeiras e foi derrotado. O time da Colina está a 1 ponto da zona de rebaixamento, mas com 2 jogos a menos. Roda o VT. O Palmeiras entrou em campo com o time reserva e teve mais posse de bola. Já o Vasco soube marcar muito bem. O número de finalizações, 4 para cada lado. Mas na primeira etapa, nada de rede balançando. No segundo tempo, o cenário do jogo continuou o mesmo, até Lucas Lima aparecer para fazer a diferença. Ele fez um lindo lançamento para Ioran, que cabeceou no travessão. No rebote, Daverson aproveitou para marcar. Na sequência, o Verdão ainda teve a chance de ampliar, mas o juiz marcou impedimento. Final, Palmeiras 1, Vasco 0. O time da Colina só volta a campo na próxima segunda-feira diante do Ceará, em São Januário. O Vasco jogou tão mal assim, Fernanda? Fez um belo primeiro tempo, mas no segundo tempo se perdeu. Como sempre, o Pikachu foi a peça mais importante do Vasco e o Vasco perdeu alguns golzinhos. O Palmeiras estava com o time em reserva e dava para o Vasco ganhar esse jogo. Só que o Vasco, dentro de 90 minutos, ele tem picos de concentração, jogar bem e do nada ele se apaga. E foi o que aconteceu no segundo tempo. Infelizmente não deu para o Vasco, Zé. Ô Gerson, inclusive a pressão em cima do Jorginho aumenta cada vez mais, né? Aumenta cada vez mais, é o que nós estamos falando aqui. O Vasco não tem jogado mal. Não. Não tem jogado mal. Agora, ele tem 2 jogos complicados. Atlético Paranaense, é isso? É, os que estão, o que ele Ceará. tem a menos, né? A próxima é contra o Ceará, segunda-feira. Então o que acontece? Tem que ganhar esses 2 jogos seguintes. Ponto. Olha o recado final da Fernanda Maia. Olha só, quinta-feira tem Botafogo na Sul-Americana, os ingressos estão muito baratinhos, então você corre para comprar. Amanhã volta a venda nos ingressos nos pontos físicos e na internet já está vendendo. Toque final do Canhotinha. Hoje, Fluminense e Inter no Maraca. Estão fazendo esse jogo junto com o Jotinha pela Super Rádio Tupi. 2-0 Fluminense. 2 do Pedro? Tá Atenção, brincando? para tudo, a rede vai balançar. Para tudo. E ela vai chegar.